relembrar um pouquinho, né, das coisas ali de Alxalã terreno, e a gente relembra as coisas celestiais. As coisas celestiais, elas são uma representação das terrenas, e as terrenas das celestiais. Então, muita coisa, irmãos, a gente vendo ali a antiga aliança, a gente sabe que era semelhante às coisas lá em cima, né? Eram semelhantes. Inclusive a questão de festas, né? As festas, existem festas. E se existem festas aqui embaixo, é porque existe festa lá em cima, né, irmãos? E aí, quando a gente lê a palavra, né, sobre isso, você vê a própria representação ali de Jó, né? Ele tinha seus filhos. Quantos filhos Jó tinha, irmã Márcia? 10 filhos. Quantas filhas mulheres, irmã Ângela? 3. E quantos filhos homens, então? 7. 7 filhos homens, né? Então, eles se reuniam e comemoravam, né? A gente já falou a respeito de 10 filhos. É uma representação dos filhos originais de Alxa, que eram 10 filhos, né, irmãos? 10 filhos. Sendo que 5 se perdeu e 5 se manteve fiéis, né? 5 se manteve fiéis. É a representação de quê? Quando você encontra Micael, né? É uma representação dos primeiros príncipes, mas ele era o mais velho dos últimos. Ele era o sexto. Por isso que ele vem como mensageiro da sexta era. Ele é o mensageiro da sexta era porque ele era o sexto filho. Ok, irmãos? E quando nós vemos isso, nós vemos que os 5 primeiros eram infiéis. Quando chegou nele, já ficou nele a primogenitura. Aí eu pergunto para vocês, se ele não estivesse na condição de sexto, ele fosse o sétimo, por exemplo, ou o nono, ele seria primogênito, irmão Anderson? Hã? Por quê? Porque ele não seria primogênito? Você respondeu certo, mas eu quero a resposta certa. Eu quero a explicação certa. Como você diz, a representação das coisas terrenas, celestiais, mostrando o lado dos filhos de Arão, no caso, representação lá da Abiú, e também Eleazar daqueles 50 perdidos. Não se cumpriria, né? Como aquilo já era para ser, como é que fala? Já era predestinado, era para ser escrito. Aqueles que se perderam não se concluíram. Vocês entenderam alguma coisa? Aqui, ó, é simples. Ó, aqui, ó. Ele não ia, ele foi fiel também. Exatamente. A resposta é simples. Ou seja, os 5 últimos são fiéis. Então, se ele não fosse o sétimo, ele não fosse o sexto, fosse o sétimo, o próximo dos 5 seria fiel. Entenderam? Então os 5 são fiéis, né? E os 5 primeiros infiéis. Como ele era o sexto, ele foi o primeiro depois dos 5. Depois dos 5 infiéis, ele era o primeiro fiel. Entenderam, irmãos? Então, quando nós vemos isso, é a representação de Nadab e Abiú. Por quê? Quais chamava todos os 4 filhos de Arão? Primeiro, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Itamar é o caçulinha, né? Então, você tinha 5 fiéis e 5 infiéis, representação de 50%.
Ou seja, 2 infiéis e 2 fiéis. Qual foi o pecado de Nadab e Abiú, irmã de Ene? Mas isso aí é o que está escrito. O que é que eu já trouxe para vocês? Não. Nadab e Abiú, filhos de Arão. O que aconteceu com eles? Isso. Entraram no santuário embriagados. Exatamente. Eles estavam bêbados. Isso é uma representação lá de cima daqueles que se embriagaram com Satanás. E é uma representação no final dos tempos aqueles que se embriagam com a mulher que está sentada sobre um trono, sobre o antimachia, a besta escarlate. Lembra disso? Ok? Então, ótimo. Nós estamos indo bem. Nós temos que voltar um pouquinho para relembrar alguns detalhes, né, irmãos? Então, a representação ali de Arão, que eles estavam embriagados. Mas é uma representação do embriagado de algo fermentado. Algo fermentado, porque a bebida fermentada que tem álcool. O vinho sem fermento, ele não é alcoólico, né? Então, irmãos, quando a gente vê, você vê que é uma representação lá de cima. Você vê que aquele que é referido que eles foram queimados diante do altar, que altar é esse, irmã de Ene? Você acha que foi o altar do incenso que queimou eles? Paz de Alça. Quem vai me falar que altar é esse que queimou eles? Foi? Foi de sacrifício ou foi o altar do incenso? Queimou. Tinha fogo. Ó, é incenso. É incenso. Tem que lembrar disso, porque o altar do sacrifício está do lado de fora. Eles tiram do e eles estavam lá dentro. Viu? Eu tive que perguntar para os irmãos por quê. Porque é nessas horas que vem uma dúvida. Eles prepararam o incenso. A palavra fala que eles prepararam o incenso. E na hora de queimar, aí que estava a dúvida do pessoal, achando que o erro estava na preparação do incenso. Mas não, o erro não estava na preparação do incenso. O erro estava deles entrarem embriagados. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Nós estamos indo devagarzinho, relembrando um pouquinho da mensagem, tá, irmãos? Por quê? Porque não adianta a gente avançar sem entendimento. Nós temos que avançar com entendimento, ok? Então, para os irmãos ensinarem com consistência a palavra, sem tropeçar, tem que ensinar sabendo o que está falando, ok? Então, ótimo. Então, quando nós vimos ali, a gente viu que papai Alcha tinha 10 filhos originais. E esses 10 filhos, o irmão Marco Beethoven já trouxe o entendimento. Aonde eles nasceram, esses 10 filhos? Irmã Delminha. Os 10 originais. Quer pedir ajuda aí para a irmã Ângela? Agora pode falar. Onde foi? No Palácio de Marfim. Isso, eles foram gerados no Palácio de Marfim. Aí vamos lembrar, papai Alcha. Papai Alcha foi gerado onde? Isso, porque tudo ele que criou. Então, se ele criou o céu e a terra, ele tem que ter sido criado num lugar superior. Então, ele foi, e Alcha foi gerado aonde?
na luz inacessível. E aí ele vai e cria. Aonde? O céu e a terra. O céu e a terra. E aí ele cria ali e gera os seus filhos como príncipes. Aonde fica um príncipe? Palácio. No palácio. Aonde fica o príncipe? No palácio. Aí nós vimos ali Gabriel falando assim: só me ajuda Micael, um dos primeiros príncipes. Um dos primeiros príncipes. Só ele me ajuda. Um dos primeiros príncipes, né? Então, o que acontece? Quando ele fala só ele me ajuda, significa que ele tem também um exército. Gabriel tem um exército. Só que, ou você acha que ele vai enfrentar lá sozinho? Não. Hã? Ele foi enviado lá para romper a barreira e ele foi sozinho, com aquele meio do tanto querubim lá. Não, ele foi com o exército dele. Ele tem um exército. Quando ele fala ninguém me ajuda, significa o exército de Micael que me ajuda. Micael e seu exército ajuda a mim e o meu exército. Está entendendo, irmãos? Ok? Vocês estão compreendendo? Sim. Então vamos lá. Aí ele tem o seu exército. E ali nós vimos que ele tem um exército de iguais a ele. E ele tem um exército, o Micael tem um exército de iguais a ele também. Ok? Quando nós vimos isso, nós vimos que Gabriel, ele é também um soldado, também é um general. Ele também vai para a batalha, vai para a peleja e não tem medo. Mas ele sofre, porque ele enfrenta inimigos mais fortes que ele. E quando ele está ali em apuro, aí ele invoca. Ele invoca Ial e Ial envia Micael para ajudá-lo. Entenderam, irmãos? Tá fácil de entender isso? Agora, quando Gabriel desce, por quê? Porque ele também serve no templo. E quando o templo foi invadido, todos aqueles que são fiéis, que serviam no templo, também são tomados dali, e também são tomados aqueles habitantes de Al-Shalã. Entendeu? Por quê? Os Palácios de Marfim têm uma cidade. Qual cidade é aquela que faz parte, que tem um palácio? Al-Shalã. Entenderam? Al-Shalã. Então, quando fala, vi a Al-Shalã descer do céu, está descendo da onde? Desse lugar, de Palácio de Marfim, um lugar mais elevado antes da luz inacessível. Mas esse Al-Shalã que está descendo da luz inacessível? Não, está descendo dos lugares mais elevados. Ok, irmãos? Vocês entenderam? Sim. E os habitantes de Al-Shalã, a gente vê que foi levado para a Babilônia, os habitantes, né? E foi levado os habitantes de Al-Shalã, e também foi derribado os muros, e também foi destruído tudo. Ok? Então tá. Quando desceu, aquele que também é fiel, também veio num corpo humano. E quando veio num corpo humano, também faz parte do exército daqueles que é conduzido por Micael de corpo humano. Entenderam? Então, anda junto por quê? Porque também veio em corpo humano. E sobe junto por quê? Porque é o exército que faz parte. Ele faz parte junto com aqueles seus, que também vieram em corpo humano. Quando nós vamos ler a reconstrução do templo na terra,
você vai ver que a figura do querubim, ela muda. O querubim muda a figura dele. Quando nós vimos, ele tinha 4 faces, né? 4 faces. Nós vamos abrir aqui. Deixa eu pegar aqui, irmãos, que eu vou mostrar para vocês. Nós vamos abrir em Ezequiel. Vamos ver aqui a reconstrução do templo. A reconstrução do templo, onde que está, irmãos? Ezequiel 41. Eu quero mostrar para vocês uma diferença aqui, tá, irmãos? Primeiro você vai abrir em Ezequiel 10. Ezequiel 10, Ezequiel capítulo 10, versículo 14. Ezequiel 10, 14. Olha só. Aqui está falando sobre o querubim, tá, irmãos? E ele fala que, inclusive, ele tem rodas, tá? No versículo 13, ó. Vamos pegar aqui, vamos começar no versículo 13. Diz assim, vamos pegar no 12. Ezequiel 10, 12. O seu corpo todo, o dorso, as mãos, as asas, bem como as rodas, olha aí, as rodas, fazendo link com o trono do ancião que tem rodas, né? Em Daniel 7, fala, o seu corpo todo, dorso, mãos e asas, bem como as rodas, estavam cheios de olhos em torno. E estas rodas se deu o nome de Galgai, conforme eu entendi. Cada um tinha 4 faces. Ó, cada querubim tinha 4 faces. A primeira era a face de querubim. Qual que é a face de querubim, irmã Julie? Exatamente, é o de boi. É a face de touro, de boi. É a face do querubim. Essa é a face principal. Ok? É a face principal. Então, quando se estava queimando ali, fazendo oferta, e o povo estava adorando os israelitas, quando Macha subiu lá no Monte Sinai, eles fizeram uma imagem de escultura em formato de boi. É uma representação de adorando quem? Satanás. Satanás, ok? Que é uma face do querubim. Então vamos lá. Ele fala assim, ó, versículo 14. Cada uma tinha 4 faces. Cada querubim tinha 4 faces. A primeira era a face de querubim, boi. A segunda, a face de homem. A terceira, a face de leão. E a quarta, a face de águia. Quando a gente vê a face de águia lá em Apocalipse, é a águia em pleno voo. Em pleno voo. Ok? Então tá. Aqui vocês viram que o querubim tem quantas faces? 4 faces, não tem? Agora nós vamos abrir Ezequiel 41. Ezequiel 41, 18. Ezequiel 41, 18. Isso aqui, irmãos, é a reconstrução do segundo templo. Ok? Aonde que é esse segundo templo, irmã Cida? Esse segundo templo que está referido em Ezequiel, aonde vai ser construído? Aqui na terra. Aqui na terra, ok? Aqui na terra. Por quê? É uma representação do templo celestial. Então vamos lá.
Ezequiel 41, versículo 18. Diz assim, ó. Vamos pegar no versículo 17. Versículo 17. Ezequiel 41, versículo 17. Diz assim, ó. Desde a entrada até o interior do templo, bem como por fora, sobre toda a parede em torno, estavam esculpidos querubins e palmeiras, uma palmeira entre 2 querubins. Cada querubim tinha 2 faces. 2 faces. Uma face de homem, voltada para a palmeira, de um lado, e uma face de leão, voltada para a palmeira do outro lado. Isso em torno do templo. Viu aqui que já houve uma mudança estrutural? Por que houve uma mudança estrutural? Por causa dessa condição dele ter vindo para a terra como homem. O homem tem quantas faces? A face direita e a face esquerda, né? É a face direita e a face esquerda. E aqui o querubim se torna semelhante ao homem, com 2 faces apenas. Vocês estão entendendo? Sim. E isso aqui é na reconstrução do segundo templo, que vai ser reconstruído não por mãos humanas, mas por anjos, né? Eu fico vendo assim, quando eu não assisto, igual eu falei com vocês, eu fui lá só para ver se eles invocavam, não ouvi nada da ministração. O pai só me levou lá para ver se eles ainda invocavam, só para me mostrar que eles não invocam mais. Tá entendendo? Então, quando nós vimos essas coisas, aí fala, nasceu a novilha vermelha. Já nasceu um monte, né? Já nasceu, já virou vaca ou boi, né? E tem um limite ali, que novilho tem que ter uma idade específica, né? Aí cada hora eles falam, nasceu a nova novilha vermelha. Uai, não era tão raro, agora tá nascendo sem parar? Ou seja, isso, irmãos, é só para dar um engodo, uma mentira, um engano. O Antimachia não vai construir templo coisa nenhuma. Não vai construir templo em Al-Shalom coisa nenhuma. Por quê? Porque a casa ele já edificou. Quando nós vimos a sabedoria, tem Provérbios quanto, irmão Beethoven? A sabedoria construiu sobre 7 colunas. Provérbios 9, 1. Aí fala que a besta, ela se fundamentou sobre 7 colinas, que é a cidade de Roma. Ela é construída ali, o Vaticano, sobre 7 colinas. É uma imitação daquele que edifica sobre 7 colunas. Quais são as 7 colunas, irmã? Cadê a irmã Débora? Cadê ela? Tá ali escondidinho. Ah, irmã Débora, você está escondida de mim, né? Irmã Débora, o que significa ali a sabedoria de Ial construiu sua casa sobre 7 colunas? As 7 eras da igreja. E você vê em Apocalipse capítulo 3, falando a partir do 7, que fala, não é à toa que é a carta de Filadélfia, Apocalipse 3, 7. E aí fala, o vencedor será o quê? Coluna. Mostrando claramente uma representação, né? Vai ser coluna. Então, quando nós vimos a respeito do templo celestial, né? Qual que é a promessa no templo celestial, irmã Débora? Fala para mim de cor e salteado. Quanto ao vencedor será coluna no templo do meu
e de lá nunca mais sairá. Isso, nunca mais sairá. E aí? Eles são sacerdotes no templo. E o templo aqui embaixo? Quem que vai ser sacerdote aqui embaixo, irmã Débora? Laodiceia. Hã? Laodiceia. Laodiceia vai ser. Vencedores da última era. É? Por quê que você acha isso? Porque a promessa deles são, assim como estou assentado no trono do meu pai, vocês assentaram no meu trono. É? Vocês o trono terreno. Aham. E aí, vamos lá. Quando nós estamos vendo essa condição, é uma condição de filho de Yalcha ou é filho de Adão, irmã Débora? De ser sacerdote aqui na terra. Irmã. Irmão Shaul. É terreno, filho de Adão, mas. Filho de Adão. Por quê? Agora eu quero saber por quê. De onde você tirou essa conclusão? Porque eles é terreno. Não, mas isso não é a resposta. Você tem que me falar. Você vai ter que me falar. Tem a questão de ser descendente, mas a resposta que eu quero ouvir vem de quem? Do falso profeta. Por que vem do falso profeta? Porque ele é imitador. E muitas das coisas ele imita, a gente não tem explícito, mas nós temos a imitação. Por exemplo, quando nós falamos que papai Yalcha, ele foi ressuscitado por Micael, nós vimos 2 anjos ali que saúdam, né, as mulheres. Ok? Aí o que acontece? Nós vimos ali na questão dele ter vindo, ele veio para virar a pedra, porque a pedra era muito pesada, era isso? Não. Por quê? Porque em Romanos fala assim, ó. Porque Romanos 8, né? Fala assim: se o espírito daquele que ressuscitou Yalcha habita em vós, o espírito que habita em vós ressuscitará os vossos corpos mortais. E a gente já viu que quando o papai está falando isso, nós estamos vendo que é aquele que recebeu o nome e o espírito, porque ele recebe os 7 espíritos de alma. Então, quando ele recebe os 7 espíritos, significa a plenitude está com ele, e ele compartilha com quem ele quer. Por isso que fala, se o espírito daquele que ressuscitou Yalcha, está dando uma dica, que foi aquele que ressuscitou Yalcha que recebeu os 7 espíritos de Yalcha. Ou seja, recebeu as vestes, o nome, a missão e o espírito. Entenderam? Então tá. Ele compartilha o espírito. Aí faz um link com o quê? Com o antimachia. O antimachia, ele faz vamos falar assim, um falso profeta, ele faz uma imagem de barro. A gente imagina que seja de barro, né? A gente imagina que seja de barro, porque a representação dos 2 que fizeram o homem do pó da terra e soprou, e ele se tornou alma vivente, fazendo um link depois em Pentecostes, que os filhos de Adão receberam a infusão do Espírito. E quando fala infusão do Espírito, para ele servir aonde? No templo, só que no templo celestial. Então, esses filhos que é referido em Laodiceia, são referidos uns filhos que vai ser infundido neles o Espírito. Por quê? Eles estão sem. Eles estão sem. Por que eles estão sem? E a gente sabe que eles vão ficar sem. Por causa do nome deles não está
inscrito no livro da vida do Cordeiro. Porque se estivesse inscrito no livro da vida do Cordeiro imolado, quando houvesse ascensão, eles iam ascender também. Porque sempre foi o Espírito que fazia o arrebatamento. E o Espírito é referido por Shaul Paulo da seguinte forma: olha, você vigia sua boca, vigia sua língua, e não entristeçais o Espírito de Ial, pelo qual vocês foram selados. Selado para quê? Para receber a superior ressurreição. Eles foram selados com o Espírito para receber a superior ressurreição. Então, quando ele está falando não entristeçais, ele está querendo dizer, você tem hoje, mas amanhã você pode perder. Por isso, vigie a sua língua, a sua palavra, a sua visão, tudo aquilo que você faz, para você não cair em tentação e o espírito de Ial sair da pessoa. Nós vimos isso aonde? Nós vimos isso na antiga aliança com Sansão. Sansão tinha um cabelo longo, ele tinha 7 tranças, representando o quê? 7 espíritos de Ial. Era 7 tranças de Sansão. Ele fazia burrada, não fazia? Muita burrada. Inclusive se embriagava. Se embriagava com vinho de Dalila, que é a representação da mulher que embriagava ele. E queria embriagar ele para quê? Para que os filisteus pegassem ele. Aí ela ia receber a recompensa. Ela embriagava ele. Até aí, tudo bem. Até o momento que o espírito vai sair dele. Quando ele conta um segredo que não era para ele contar. Qual era o segredo? Irmã Débora. Que segredo é esse primeiro, antes de vocês responderem? Que segredo é esse? Era sobre ele não cortar o cabelo. Não é, eu não falei assim. É isso aí mesmo. Mas o segredo da sua força vem do cabelo dele. Ah, não vem de algo? Não são 7 tranças? Ali está representando que é a aliança que ele tem com Ial. E Ial coroou com 7 espíritos. Entenderam? Por isso que é a representação na cabeça. Ou seja, guarda o que tens para que ninguém tome a tua cabeleira. É a tua coroa. A coroa é a cabeleira representada. Por isso que está falando, guarda o que tens para que ninguém tome a tua cabeleira, coroa. Porque a Escritura conversa assim, com sabedoria. Então, quando está fazendo o link ali, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, está falando assim, para que o espírito de Ial não saia de você. Entenderam? Então, irmãos, quando nós vemos isso, a gente vê a ligação direta conosco. E a ligação direta com quem? Com o mensageiro de Sardes. Vamos abrir aí a palavra em Apocalipse 3. Apocalipse 3. Eu falei que a gente ia ruminar. Apocalipse 3. Ó, diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: assim diz
aquele que tem os 7 espíritos de Ial e as 7 estrelas. Olha aqui, ele já está fazendo um link aqui, ó, com 2 personagens. Um personagem que vai perder os 7 espíritos e o outro personagem que não perde a cabeleira. Por isso que ele tem força para escapar. Por isso que Papai Yaucha, ele fala em Lucas assim, olha, que você vigie em todo tempo, orando, para que você tenha força para escapar de todas essas coisas que estão para acontecer e estar de pé diante do filho de Ial. O que Papai Yaucha está falando sobre essa passagem? Ele está fazendo um link com Sansão, que Dalila embriagava ele e amarrava ele com corda de todo tipo. E quando ela chegava e falava assim, os filisteus estão chegando, ele estava ainda com a cabeleira, ou seja, com a coroa. Ninguém tomou dele a coroa. E ele fazia o quê? Tchá! Rebentava a cadeia, rebentava as amarrações, as cordas. Por quê? Porque a coroa estava na cabeça dele. Por isso que Papai Yaucha está falando isso no final dos tempos. Ele fala que você deve, olha só, estar sóbrio e vigilante, vigiando em todo tempo, orando, para que você tenha força de escapar de todas essas coisas que estão por vir e estar de pé diante do Filho do Homem, que é Apocalipse 14. Vi os 144.000 de pé diante do Cordeiro. Entenderam, irmãos? Então, quando você está vendo Papai Yaucha falando ali, é um alerta para Filadélfia. E também seria para Sardes. Por quê? Porque Sardes é esse personagem que é representado também por Saul, o rei Saul. Qual que é a característica do rei Saul? Perdeu a coroa. Ele perdeu a coroa para quem? Para Davi. Ele perdeu a coroa. E por que ele perdeu? Por causa da desobediência. Por isso que está fazendo um link com o mensageiro de Sardes, falando assim, eu estou falando com você. Quem é que está falando com você? Aquele que tem os 7 espíritos de Ial. Eu estou compartilhando com você o meu espírito. Só que ele recebe no início. E tanto que ele recebe do início, ele traz a mensagem dos nomes verdadeiros, o invocar, a questão da imersão no nome de Yaucha, né? O partir do pão com ázimo, o ensinou sobre a mulher que dá a beber vinho fermentado às nações, quem é a mulher e quem é as filhas, tudo é a mensagem ele trouxe pelo espírito de Ial. Até o momento que, representado por Saul, que vai perder a coroa, começa a fazer o que não era para ele fazer. E hoje nós vemos claramente o quê? Marcar a data. Marcar a data. Porque Ial não mandou ele fazer isso, porque não era para ele fazer. Por que não era para ele fazer? Porque a própria palavra já está mostrando que não tem ali uma data marcada. Por isso que ele fala, olha, que vocês estejam, o quê? Sóbrios, quer dizer, não embriagados, vigilantes, para que possa ter força de escapar. Você vê o próprio Sansão, ele estava embriagado e ele estava dormindo. Ele sabia a hora que ia chegar os filisteus? Hã? Ele sabia que hora ia chegar os filisteus? Não, ele estava apagadão. Aí a Dalila falava assim, os filisteus estão chegando. Aí ele tinha força para arrebentar a corrente.
até o momento que ele contou o segredo, que o segredo estava na aliança de ter a coroa sobre a cabeça, ou seja, as 7 tranças. E aí o que Dalila fez? Tirou fora a coroa, tomou. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua cabeleira coroa. Quem tomou a coroa de Sansão, ou seja, sua cabeleira? A mulher Dalila, a prostituta. Vocês entenderam? Dalila, a prostituta, fazendo um link no final dos tempos. A mulher de Sardes. E quando hoje eles falam que nós que parecemos denominação, porque nós falamos de ancião e servo, eu ouvi isso, irmãos, porque nós falamos de ancião e servo, como se diz, vai ler 1 Timóteo 3, depois vai ler todas as cartas que os próprios apóstolos se autodenominavam anciãos. Vai ver os servos como, no caso, aquele que foi apedrejado por apregoar o evangelho na escadaria do templo. Quem? Estevão. Estevão era o quê? Servo. Ele era servo. Por isso que eu falo, o servo pode ministrar. Nós temos o exemplo de Estevão, que foi morto por ministrar. Mas é o servo que traz a mensagem nova? Não. Naquele tempo foi papai Yalcha. Em cada era é o mensageiro enviado. E para trazer o esclarecimento completo, é o mensageiro enviado em Filadélfia. Ok, irmãos? Ok. Vocês estão entendendo? Claríssimo. Viu a conexão da escritura falando sobre ter força de escapar? Então mostra claramente que não tem dia nem hora marcado. Era aquilo que desde o início eu recusava aqui dos irmãos ficar querendo marcar data, de fazer cálculo matemático, porque a palavra já deixava clara quando o papai Yalcha falou assim, que vocês estejam sóbrios, quer dizer, não embriagados e vigilantes. Por quê? Porque se você tem uma data marcada, você não precisa ser vigilante. Como o mensageiro ali de Sardes, ele marca a data, fica envergonhado, depois vai embora, fica longe, depois volta de novo. Vai, irmã. A representação é tão parecida, né, com Sansão, que lembra a situação que ocorre hoje em dia. O mensageiro some, né, como se estivesse dormindo, como Sansão. É. Aí, de repente, a tribulação vem aí ele começa a fazer live. Viu aí, irmãos, a conexão? Falou assim, os filisteus estão chegando. Aí ele acorda e fica todo animadinho. É a mesma coisa do Sansão. Ó, os filisteus estão chegando, aí ele acorda. Ou seja, irmãos, viu como que tudo tem a liga certinha? Certinho, acorda, desperta, faz jejum, faz live, faz isso, faz aquilo e depois volta a dormir de novo. Passou o período aí da Páscoa, volta para o sono profundo, volta para o sono, volta a embriagar com as mulheres. Aí eu já falei com os irmãos, você já viu que a altura do irmão? Ele tem mais de 2 metros. É mais de 2, olha só, mais de 2 metros. Aí sabe o que acontece? As mulheres amam homem alto. As mulheres amam homem alto. As mulheres é uma representação de quê? Das igrejas. Mensageiro de Sardes. As mulheres, as denominações, adoram homem alto. A representação que você sabe que Saul, entre os israelitas, ele era o mais alto. A palavra fala, estava a multidão e ele se sobressaía da multidão
pelo seu ombro. Todos israelitas estavam abaixo do ombro dele. E a cabecinha dele, o ombro para cima. Você já, lá, tá, ele tá lá. Oh, não, ele tá lá. Todo mundo lá assim. É fácil identificar ele na multidão. Representação clara de Saul, né? É a representação clara, irmãos. E que perde a coroa. Por isso que fala, Samuel, hoje eu ia confirmar o teu reino. Quer dizer, você ia subir como 144 mil. Porque o início do teu ministério foi muito bom. Foi corajoso. Mas veio o quê? Fez o que Aldo mandou ele fazer. Veio a soberba. E quis fama. Quando começou Davi se sobressair, por quê? Eles cantavam a musiquinha. A musiquinha. Saul matou 10. Saul matou 1000. E Davi matou 10.000. Aí já ficou enciumado. Ficou enciumado, né? Começou a perseguir Davi, né, irmãos? E a gente viu a mensagem ali que qual era a ordem de Samuel? A ordem de Samuel é: espera, aguarde que eu venho, e quando eu vier, eu farei o sacrifício. Porque o sacrifício só poderia ser feito pelo sacerdote. Samuel, ele era sacerdote. Lembra disso? Samuel era sacerdote. Que também é uma representação do mensageiro de Filadélfia. Por quê? Porque era para ele chegar, e quando ele chegasse, e o mensageiro de Sardes começasse a ouvir a mensagem do mensageiro de Filadélfia. É a mesma representação lá atrás, Papai Alcha. Quando você lê Papai Alcha no Evangelho de Lucas, você vê claramente que João Batista e Alhana, o batizador, ele não seguia Yalcha. Verdade. Ele continuava com os seus discípulos e Papai Yalcha com os discípulos dele. E qual foi o fim dele? Decapitado. Cortado a cabeça. Também uma representação do mensageiro de Sardes. Onde que está em Apocalipse que vi as almas dos decapitados? Acha aí para mim. Vamos lá? Apocalipse 6:9. Vamos lá. Apocalipse 6:9. Diz assim, ó. Apocalipse 6:9. Quando abriu o quinto selo, vi sob o altar as vidas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Ial e do testemunho que dela tinham prestado. Eles clamaram em alta voz: até quando, ó mestre santo e verdadeiro, tardarás? Olha aqui, parece que ele chega meio atrasado nas coisas, né? Tardarás. Por quê? Porque você viu ali, aqui eles reclamando. Você está tardando em fazer justiça, né? Você está tardando. Faz um link com Samuel. Samuel tardou em fazer o quê? O sacrifício. Vocês estão entendendo como é que a Escritura conversa? Sim. Quero que vocês prestem atenção. De novo. Vamos lá. Apocalipse 6, versículo 10. Eles clamaram em alta voz: até quando, ó mestre, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça? Fazendo um link com o ancião que faz justiça de Daniel 7. Vamos lá, peraí. Vingando nosso sangue contra os habitantes da terra. Aqui ele faz o quê? Um consolo. Faz com eles um consolo. Aí eu chorava muito. Aí veio o ancião e me consolou, dizendo: não chores. Eis que o leão da tribo de Alda, a raiz de
Davi venceu. Viu? Ele consolando. E esses aqui também estão nervosinhos. E ele vai consolar eles. Olha só, versículo 11. A cada um deles foi dado então uma veste branca, e foi-lhe dito também que repousassem. Repousassem. Lembra daquela palavra? Papai Alcha falando ali. Não morreu. Dorme. Dorme. Fazendo o link aqui. Cada um deles foi dado então uma veste branca, e foi dito também que repousasse por mais um pouco de tempo. Link com Papai Alcha. Não morreu não, só dorme. Mas eu vou despertar. Por mais um pouco de tempo, até que completasse o número dos seus companheiros e irmãos, que iriam ser mortos como eles. Quando fala ser morto como eles, da mesma forma. Como? Degolado. Degolado. Tirado da cabeça. Fazendo um link com Yalhana, que foi degolado. E foi degolado por quem? Pelo rei. Mas a pedido da mulher. A mulher fez a cabeça do rei, e o rei mandou degolar Yalhana, o batizador. Fazendo o link com aquela mulher prostituta que faz o quê? Não quer ouvir as acusações que ela está traindo o verdadeiro Machia. Lembrando que o rei Herodes, ele era amante de Herodias. Herodias era quê? Mulher do irmão dele. Mulher do irmão. Então ela estava em ato de prostituição e adultério. É a mesma representação que eu falei com vocês de Apocalipse 12. Aquele que quer casar, o antimachia quer casar, e quer casar com a mulher. Quer casar com uma prostituta, uma mulher infiel, que deixou o marido para poder seguir após outro. E com isso persegue os descendentes, que manda cortar a cabeça. Por quê? Porque os descendentes acusam o seu ato libidinoso de prostituição. Ficou claro, irmãos? Claro, mais claro que isso. Hã? Então, quando a gente leu lá em Apocalipse 6, 9, que está falando assim: até quando, mestre santo e verdadeiro, tardará em fazer justiça? Mostrando o link de aquele que está tardando para vir fazer o sacrifício. É aquela representação de que, eu não quis esperar, não. Eu tomei a frente e comecei a marcar data. Entenderam? Por quê? Porque ele queria passar na frente de quem? Do sacerdote. Ele não era da tribo de Levi. Ele era de qual tribo, irmão Elbert? Saul era de qual tribo? Não é Shaul Paulo, não. É Saul rei. Não. Benjamim. E é Benjamim. Benjamim, porque não existe J no hebraico. Benjamim Nataniel, né? Então, quando ele passa na frente, ele não era da tribo de Levi, e ele vai e toma o lugar. Toma o lugar de um sacerdote e faz sacrifício a Ial. E depois ainda culpa ele, falando assim: você tardou, eu fui obrigado a fazer, porque você tardou. Então, mostrando aqui o link, entendeu? Com aquele que tarda. Ele tarda, mas é porque ele tem que cumprir as regras. Porque eu já trouxe o ensino que tem um tempo determinado. O tempo tem que se cumprir
para ele poder fazer justiça aos santos do Altíssimo. Entenderam? Ele não pode passar na frente. Foi dado para ele um tempo. E ele mesmo, ele que jura. Porque ele está lá em Daniel 12, retendo o rio, e ele levanta as duas mãos para o céu e jura para aquele que vive pelos séculos dos séculos, que não passará tempos e metade de um tempo até que tudo se cumpra. Ou seja, ele fala e ele mesmo jura. Como que ele pode quebrar o juramento? Entenderam, irmãos? Sim. Tá ficando claro? Nós já temos 55 minutos, né? Então, aí nós fazemos um link com aquele que retém o rio, com Eliseu. No primeiro momento, Eliseu, ele passou em dupla o rio Jordão. Ele passou em dupla. Quem que é que passou o rio em seco, primeiramente? Irmã Ângela. É isso mesmo, continua. Ele passou em dupla. Isso, Elias e Eliseu. Eles passaram em seco. Depois, ele volta solitariamente. Como quem? Eliseu como Elias. Porque ele recebeu o manto, ele recebeu a primogenitura. Primeiro momento, os dois passou em seco. Na volta, sozinho. Vamos ver isso na escritura? Vamos lá. Daniel 12. Para você ver as conexões. Daniel 12. Olha só, Daniel 12, versículo 5. Daniel 12, versículo 5. Daniel 12, versículo 5. Estava olhando eu, Daniel, quando vi dois outros que se mantinham de pé, um sobre um lado e o outro sobre o outro lado, à margem do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio, ou seja, no meio do rio. E ele estava contra a correnteza. O que ele está fazendo? Ele está segurando a correnteza para a correnteza não passar. Ele está retendo a correnteza. Aí ele fala, versículo 7. Ouvi o homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio, o qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda. Ele ergueu a mão direita e a esquerda, fazendo link com Elias e Eliseu quando estava retendo o rio. Nós vamos lá, daqui a pouco. Ele levantou a mão direita e a esquerda. Isso aqui, o mensageiro de sábado tem nem ideia do que nós estamos falando. Não tem nem ideia. É um estudo sobre as duas faces de Al, a face direita e a face esquerda. O braço direito, o braço esquerdo. A gente já trouxe esse estudo. Isso foi necessário a gente aprender para poder hoje interpretar. Entendeu? Então, quando ele está falando aqui, ele ergueu as duas mãos para cima. Ali você vê a condição, irmãos, da figura de Elias e Eliseu retendo o rio. Eles estavam ainda juntos. Eles ainda estavam juntos. É a representação de quem, irmão Isalino? Esses dois andando juntos. Representação de Yalcha e de Micael. Exatamente. Yalcha e Micael andando juntos. E andando juntos, os dois retinham quem? Retiam o antimachia. O antimachia. Ok?
Aí, até o momento que papai Yalcha, que é Ial forte e valente, que recebeu o nome, foi arrebatado. E quando ele foi arrebatado para junto de Ial Supremo, ele jogou ali a representação do manto, que é a representação das vestes, que a gente já viu o estudo lá atrás, quando Arão transferiu as vestes para Eliezer, depois da sua morte. Eliezer recebeu as vestes de Arão, que era o sumo sacerdote, depois da morte de Arão. E ele se tornou sumo sacerdote em lugar de seu pai. É o link de papai Yalcha, quando ele foi morto e depois ressuscitou, ele transfere também para o seu filho primogênito a função de sumo sacerdote, a exemplo de Arão. Ok? Aqui nós vimos os dois personagens. Agora nós vamos ver essa passagem correspondente lá no livro de Reis, pouco antes da ascensão de Elias, né? Quem achar aí me fala. Segundo Reis 2. Segundo Reis, capítulo 2. Isso. Ó, vamos pegar aqui, a gente tem que pegar antes, capítulo 1. Tá? Vamos ver aonde que os dois passam. É 2 mesmo? É 2 mesmo. É 2 mesmo? 2-1. É 2 aí, na primeira parte. Ó. Aí tá lá embaixo. 2,14. 2,14, irmãos. 2,14. Isso. Vamos lá. Olha aqui. Tomou o manto. Presta atenção. Segundo Reis 2,14. Tomou o manto de Elias. Não, aqui não, irmãos. Eu tô querendo os dois passando no rio. Os dois passando no rio. Vamos lá. Ó, 2:7. 50 irmãos profetas foram também e ficaram parados à distância, ao longe, enquanto eles dois se detinham à beira do Jordão. Eles dois. Então Elias tomou seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, que se dividiram de um lado para o outro, de modo que ambos, braço direito e braço esquerdo, atravessaram a pé enxuto. Viu? É o link de Daniel 12. Daniel 12, ele levantou os dois braços e retendo. Aí faz um link agora com Daniel, com Apocalipse, quanto, irmão Shaul? Quando o anjo forte. Daniel 10, Apocalipse 10 ou 9? Apocalipse 10. Apocalipse 10, vamos lá. Apocalipse 10:1. Presta atenção, Apocalipse 10:1. Vi depois outro anjo poderoso. Ó, poderoso e outra tradução forte. Vi depois outro anjo poderoso descendo do céu. Trajava como uma nuvem e sobre sua cabeça estava o arco-íris. Que anjo é esse, irmão Vitor? Que anjo que tem o arco-íris na cabeça? Hã? Primeiro, Ial forte é anjo? Se tornou Ial, não é anjo. Quando é referido de anjo forte, a gente sabe que é o sétimo. E quem é o sétimo? Yalcha. Era Yalcha. Até que ele entrega esse título para o seu filho, e o seu filho, que era o sexto, também se tornou o sétimo. Ok? Então ele, quando está falando aqui, está falando, ele se tornou o anjo da aliança. Porque a representação aqui do arco-íris, se você não quiser falar arco-íris, você pode falar assim, o arco da aliança, ele é uma representação de papai Yalcha e do seu sangue.
Quando ele estava ali, ó, ele pegou o cálice. Presta atenção. Ele pegou o cálice e ele derramou o vinho novo sobre o cálice. E ele falou assim: este cálice é o cálice do quê? Da nova aliança do meu sangue. Este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Ele carrega o meu sangue. Quem é aquele que veste o manto embebido de sangue? Micael, que recebeu o nome de Yalcha. E ele que carrega o manto embebido de sangue, ou seja, ele é o cálice. O sangue do papai está sobre ele. Então papai Yalcha está apresentando já o seu filho, que vai carregar o sangue dele, falando: este é o cálice da nova aliança, ou seja, aquele que vai se tornar o anjo da aliança, o sétimo. Por isso que fala Davi já está fazendo um link lá na frente com aquele que é o seu descendente de sangue. O seu descendente de sangue. O seu descendente de sangue. Levantarei o cálice da minha salvação, que é o sangue de Yalcha, naquele que foi levantado o cálice. Se levantar-se-á Micael, levantar-se-á o cálice. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é lindo. Então, quando ele... Agora a gente pode voltar lá em Apocalipse 10. Apocalipse 10, versículo 1. Vi depois outro anjo poderoso, que é o sétimo, descendo do céu, trajava-se uma nuvem, sobre sua cabeça um arco-íris. Sobre a sua cabeça o arco da aliança. Esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Porque vocês devem fazer toda vez. Entenderam? E a gente, irmãos, em memória do que ele fez. E é por isso que aquele que é o sexto, que se torna o sétimo, ele é o memorial do sangue do Cordeiro que foi derramado. É a representação da rolinha. Tinha duas rolinhas brancas. Uma foi sacrificada, colocado uma tigela e debaixo águas correntes. Uma representação, inclusive, de morte, de imersão. Derramou. Agora pegou a outra rolinha e mergulha ela no sangue da primeira. E depois solta ela no campo aberto. Põe ela em liberdade. Sobe, rolinha. Levantar-se-á Micael. Tudo é uma representação para ser esclarecido no final dos tempos. Aí, voltando ao anjo da aliança, dando a dica: esse é o cálice da nova, esse é o cálice, ó, cálice da nova aliança do meu sangue, que está aqui dentro, que ele está levantando. E ele continua: vi depois outro anjo poderoso descendo do céu, trajava com uma nuvem, sobre sua cabeça um arco da aliança. Seu rosto era como o sol, era como o sol, era como o sol, era como o sol, como o sol. Viu? Fazendo um link com Isaías. Vai chegar o dia que a lua vai brilhar como o sol. E as pernas pareciam colunas de fogo. Versículo 2. E na mão segurava um livrinho aberto. Quem é aquele que tomou o livrinho daquele que estava sentado?
Viu? O sexto, que também é o sétimo, mostrando, peraí, se fosse ele o sexto, ele não ia ser o anjo forte. Mas o anjo forte é aquele que está sentado no trono de Ial, mostrando que ele é o sexto e também o sétimo. Por isso que ele está com o livrinho aberto na mão. Entenderam, irmãos? Agora continua, porque ainda tem os segredos aqui. Vamos lá. Versículo 2. E na mão segurava o livrinho aberto, pousou o pé sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, fazendo um link da besta que levanta sobre o mar e da besta que se levanta sobre a terra. Ele põe o pé sobre os dois. Eis que vos dou autoridade para pisar serpente e escorpião. Serpente é quem a serpente? O antimachia. E o escorpião? Falso profeta. Viu papai falando lá? Lembra papai falando? Eis que vos estou dando para vocês a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Fazendo o link aqui. Ele pisou sobre o mar, serpente, e sobre a terra, escorpião. Que castas de demônio. E ali ele faz, olha aqui, aqui ó, e emitiu um forte grito, como um leão quando ruge, como leão como ruge, fazendo um link com a herança de Ialda. Vamos lá, depois nós vamos voltar aqui, vamos lá, em Gênesis 49. Gênesis 49. Olha aqui, Gênesis 49. Agora ele já não é mais um leãozinho, ele já é adulto. Olha aqui, Gênesis 49, a benção a Ialda. Versículo 8. Vamos lá. Gênesis 49, 8. Ialda, teus irmãos te louvarão. Viu o link? Que todos prostram diante dele. Sim. Todos, porque ele recebeu o nome de Alxa. E agora todo joelho tem que se dobrar diante dele. Todos. Por isso que faz um link. Ialda, teus irmãos te louvarão. Tua mão está sobre a cerviz de teus inimigos. E os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Viu? Versículo 9. Ialda é um leãozinho, olha aqui, Ialda é um leãozinho, para mostrar claramente que não se tratava de papai Alxa, mas do filho. Porque se ele fala, tu és um leão, aí fala, não, é Alxa, mas falando leãozinho, está mostrando, é o filho, o filho que foi crescendo, se tornou ancião. Ialda é um leãozinho, da presa, meu filho, tu subiste, agacha-se, deita-te como leão, como leoa, quem o despertará? Veja bem, o cetro não se afastará de Ialda, nem o bastão de chefe entre os seus pés, até que o tributo lhe seja trazido e que lhe obedeçam os povos. Aqui, irmão, versículo 9. Ialda é um leãozinho da presa, meu filho, tu subiste. Eu quero uma outra tradução, que fala assim, quem tomará a presa dele? Agora eu vou perguntar, quem tomará a presa dele? Quem que é a presa, irmã Rejane? A coroa? Não. Quem é a presa do leãozinho, irmã? O leãozinho tomou a presa. Quem vai tomar do leãozinho a presa dele? A presa que ele está falando não é o dente, não. A presa é ali o filho varão. Isso. Exatamente. Ele pegou a presa. Quem que é a presa? O filho varão. E quem vai tomar dele o filho varão? Ninguém vai se atrever. Fazendo um link com Apocalipse 12.
O dragão se posicionou para pegar o filho varão tão logo nascesse, mas foi arrebatado para Ial e para o seu trono, Gabriel, na terra. Agora fala, agora dragão, você tem ousadia de tomar dele a presa, ou seja, o filho varão? Vocês estão entendendo, irmãos? A grandeza da palavra? Né? É muito lindo. Vamos lá. Continuando, olha só. Quem achou uma outra tradução aí de Gênesis 49:9? Na King James tá. Quem tem coragem de perturbá-lo. Quem tem coragem de perturbar? Aqui, lê para nós na King James aí. Ialda é um leão jovem quando ataca e mata sua presa. Como um grande leão se assenta. Como um grande leão se assenta, né? E deita-te como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Isso. Vamos ver que tem tradução ainda melhor. Vamos lá. Que esse aí tá em Gênesis 39, quando? 49:9. Gênesis 49:9. Vamos ver. Aqui, ó. Esse aqui, ó, ela fala assim, na albeida, corrigida fiel. Ialda é um leãozinho, da presa subiste. Subiu sobre a presa. Filho meu. Ele usa o termo, filho meu. Encurva-se e deita-te como um leão. Vamos ver essa tradução? Olha só, diz assim, Ialda é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão adulto, quem o despertará? E como leão adulto, quem o despertará? Agora vamos voltar lá em Apocalipse quanto? 10. Apocalipse 10. Apocalipse 10. Isso. Apocalipse 10. Ó. O anjo poderoso, né? Agora, versículo 3. Esse anjo poderoso emitiu um forte grito, como um leão que ruge. Ao gritar, os 7 trovões ribombaram suas vozes. Quando os 7 trovões ribombaram, eu estava para escrever, mas ouvi do céu uma voz que me dizia: guarda em segredo o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Nisto o anjo que eu vira de pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita ao céu e jurou. Olha só, fazendo um link com que no primeiro momento Elias e Eliseu passaram juntos. Na volta, só voltou sozinho com o manto. Ou seja, agora ele está solitário. Ele é o 6º, que também é o 7º. Antes ele era o 6º com o papai Yaush, que era seu companheiro. Aqui mostra ele agora, o anjo que eu vira de pé sobre o mar e até levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Tá vendo? Já não haverá mais tempo. Por que já não haverá mais tempo, irmão Diene? Porque fala, já não haverá mais tempo. Irmã Ione. Exatamente isso, irmã. Exatamente. Porque lá em Daniel 12 não falou assim, olha, jurou por aquele, ele levantou as duas mãos, jurou que o tempo será tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui está mostrando, agora não haverá mais tempo, porque já acabou o tempo. Acabou o tempo, agora é a hora de fazer justiça. Entenderam?
A conexão lá atrás estava proferindo coisas que iriam acontecer no futuro. E aqui em Apocalipse 10 já está falando, isso aqui está sendo consumado. Por quê? Qual que é o tempo do antimachia, irmã Débora? 42 meses. 42 meses. Ou qual tempo? Tempos e metade de um tempo. Tempos e metade de um tempo. Que é 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Já está chegando agora no final desse tempo que foi dado para ele agir. Agora ele está falando, agora eu vou fazer justiça, porque já não tem mais tempo. Entenderam, irmãos? Quando Satanás desce, ele fala ainda, né? Sabendo que lhe resta pouco tempo. Sabendo que lhe resta pouco tempo. Satanás ali sabe que resta pouco tempo. Aí, olha só. Versículo 7. Pelo contrário, nos dias em que se ouvir o 7º anjo, quando ele tocar a trombeta, o 7º, que é o poderoso, então os segredos de Iau estarão consumados, conforme ele anunciou seus servos, os profetas. Porque fala que não haverá mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Iau, como dos seus profetas seus servos. Quer dizer, nos dias do 7º anjo, quando ele virar o 7º anjo. Não, claro, vai ser quando o 7º anjo tocar a trombeta. Ele é quando o 7º trocar, mas é porque ele vai tocar quando o tempo estiver encerrado. Entendeu? Então, ele está fazendo a conexão daquele que pisa com aquele que está retendo lá em Daniel 12. Ele está fazendo a conexão dos dois textos, mostrando que foi dado para o antimachia 42 meses, né? Tempos e metade de um tempo, e agora está se acabando o tempo do antimachia. E aí o 7º anjo vai tocar a sua trombeta. Entendeu? Vai tocar a sua trombeta. Entendeu, irmãos? Então... Aí faz o link, aí Spinozinho fez o link lá com a passagem que ele gosta tanto, né? A voz 3:7, né? Revelando os seus segredos, seus servos e profetas, né? Servos e os profetas. Né? Servos e profetas, exatamente. Revelando seus segredos, né, irmãos? Que estarão consumados. Esses segredos aqui que está sendo deixado para eles, né? Aí, quando se consumar os segredos, né? Ou seja, irmãos, nós já temos 1h22. Pode falar uma coisa pra mim? Pode. Porque às vezes a gente fala assim, não, porque o 6º vai virar o 7º sem pensar na grandiosidade disso, né? Porque você pensar que Eliseu virou Elias quando ele recebeu, não é verdade? Ele virou Elias quando ele recebeu o manto. Tanto que ele recebeu todo o ministério de Elias, né? Para ele dar continuidade. Assim mesmo, Micael vai virar Iau para cumprir os planos de Iau. Exatamente. Por isso que fala, Elias fala, Iau fala com Elias. Unges Eliseu como profeta em teu lugar. Como profeta em teu lugar. É a representação daquele que também. E isso aqui, irmãos, é para vocês, os pequeninos. Entendeu? Isso aí, enquanto não acontecer a ascensão, para abater o soberbo e exaltar o simples, tá? Eles não vão entender. Por quê? Porque, primeiramente, a ficha que tem que cair neles é que eles não são Filadélfia. Eles são aqueles que são referidos em Apocalipse 12, o restante dos descendentes da mulher, que vão ser perseguidos, que guardam o testemunho de Iau e de Aush. Só que, o que aconteceu com Saul? Saul tinha recebido a unção, perdeu a unção, perdeu a coroa, e foi enfrentar o quê? O antimachia, vamos falar assim, os filisteus.
Os filisteus é a representação do exército do antimachia. São chamados os incircuncisos. É os principais inimigos. Os principais inimigos ali da nação eram os filisteus. Ok? E ali nós vimos que Davi, ele nunca perdeu batalha contra os filisteus. Nunca. Ele nunca perdeu uma batalha. Ó. Então o que acontece? Quando nós vemos os filisteus, pode falar, irmã. Poderia, o irmão falou sobre os segredos dos profetas. Leia a passagem de Amós 3:3. Pode ler para nós, irmã? Caminham duas pessoas juntas sem que antes tenham combinado? Ruge o leão na floresta sem que tenha uma presa? Levanta o filhote do leão a sua voz em seu esconderijo sem que tenha capturado algo? Cai um pássaro por terra na rede sem que haja uma armadilha para ele? Levanta-se uma rede no solo sem capturar alguma coisa? Se uma trombeta soa na cidade, não ficará a população apavorada? Se acontece uma desgraça na cidade, não foi Ial quem agiu? Pois o mestre Ial não faz coisa alguma sem revelar o seu segredo ao seu Esse é o servo. segredo. Esse é o segredo. Esse é o segredo. O leão rugiu. Quem não temerá? O mestre Ial falou. Quem não profetizará? O mestre Ial falou, né? Isso, irmãos, é muito bom você ter feito a conexão, irmã, porque é muita profundidade, entendeu? Porque você vê que toda a conexão dos textos, eles estão interligados para que haja a compreensão, mostrando o tempo que nós estamos vivendo, quem nós somos e o que em breve acontecerá esse mundo, né? Que em breve acontecerá nesse mundo, né? Então, toda a escritura, ela fazendo uma conexão. Olha só, quando fala Apocalipse 10, versículo 8, continuando, a voz do céu que eu tinha ouvido tornou então a falar-me: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me entregasse o livrinho. Ele então me disse: toma-o e devora-o. Ele te amargará o estômago, mas em tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na boca era doce como mel. Quando o engoli, porém, meu estômago se tornou amargo. Disseram-me, então, é necessário que continues ainda a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. Aquele que vai comer do livrinho está na tribulação e eles têm que profetizar contra essas nações. Vira. Tomou da mão daquele que tinha. Entendeu? Olha só, ele deu o alimento para o outro comer. E é para esse que comeu na tribulação, que é amargoso no estômago, vai profetizar contra esses que estão seguindo após outro. Dando sequência no ministério, né, irmãos? Oi, Marcos. Hoje, aquele rapaz que está vindo, que ele colocou rei, a moto dele tem escrito rei. Aí ele pediu, né, para alguns irmãos, ou até mesmo você, estar esclarecendo o significado da moto dele. Aí o papai acho que tocou no meu coração para poder, o papai foi me mostrando. Aí eu fui colocando lá o 7, tem o B na moto, 11, Brasil, né?
Então eu estou fazendo os links. Os irmãos têm que ter mais maturidade nesses detalhes. Por quê? Porque a escritura, irmão, que está falando. Entendeu? Os sinais são sinais. Tem um nome bonito, rei e tal. Mas, igual, muitas vezes o irmão quer pegar um versículo bíblico da placa da moto, da placa do carro, sendo que a Bíblia está aqui para nós. Entendeu? E é nisso que o Romilson se prende. O Romilson pega e fala assim, peraí, meu celular caiu aqui, travou no número 3, 2, não sei o que, e eu abri a Bíblia falando, agora já acabou o tempo. Entendeu? Então, essa é o quê? É a imaturidade daquilo que dos irmãos saiu de Sardes. Tem que largar essas coisas de Sardes, entendeu, irmãos? E se tornar maduro. Entendeu? Tornar maduro. Um amadurecimento para nós é uma coisa assim que mostra claramente assim, num pouco que a gente conversa com o irmão, se ele está ainda criancinha ou se ele já está mais adolescente, se ele já é um adulto, se ele é um ancião. Um pouquinho que a gente conversa, tá entendendo? Então, a gente tem que largar essas coisas. Por quê? Porque, nossa, eu estava aqui com o irmão subindo no monte, porque não aconteceu o arrebatamento, o meu celular caiu no chão, quebrou, mas ficou marcado aqui o horário. Olha aqui o horário. Esse vai ser o horário da nossa ascensão, do arrebatamento. Entendeu? E joga nas redes sociais, joga no WhatsApp. Quem lembra disso? Irmãos, era sinal de algo? Nada. Era fruto de uma imaginação. Entendeu? Agora, quando nós estamos vendo aqui na Escritura, nós estamos vendo os textos todos conectados. Os textos estão conectados porque o papai está querendo explicar para nós aqui. Entendeu? Está querendo explicar para nós. Abrir para nós o entendimento, o segredo das coisas. Quando você viu ali Papai Alcho falando assim, ó, pisará serpente e escorpião. Aí ele pisou no mar e na terra. Você sabe claramente que o falso profeta é menos poderoso do que o antimachia. E você vê que é casta de demônio diferente. Um é escorpião, o outro é serpente. Um tem poder só para fazer dor, dano. O outro tem poder para matar. Né, irmãos? Olha que tremendo. Fala que Lucas 9, 8, ano passado 7, né? Que já tinha aparecido Yaush e tinha terminado o ministério de João Batista. Aí fala que o tetrarca Herodes ouvia tudo que se passava e estava na dúvida, porque um dizia que João estava dos mortos e outro dizia que Elias havia aparecido. Olha que tremendo. Fazendo um link, né? Falando que Elias tinha aparecido, né? Fazendo a conexão de Elias com Yaush. E Elias tinha aparecido, fazendo referência a Yaush, como Elias. Você entendeu? Onde que está essa passagem? Lucas 9. Aqui, Lucas 9, 7. Vamos lá, abrir? Lucas 9, 7. Eu li essa passagem recentemente, meio que assim. O que estava falando de ser Elias aqui no lugar de Yaush? Na hora eu não conectei, não. Lucas 9, 7. Olha aqui. Lucas 9, 7. Diz assim, ó, o tetrarca Herodes, porém, ouviu tudo o que se passava e ficou muito perplexo por alguns dizerem. Yauhana, que foi ressuscitado dos mortos, falando de Yaush. E outros, Elias que reapareceu. Viu? É Elias que reapareceu, fazendo a conexão de Elias e Eliseu. Viu? A própria palavra do Evangelho de Lucas aí, dando a dica, né, irmãos? Dando a dica. É Elias que reapareceu, falando de Yaush. Viu, irmãos? Viu as conexões? Parabéns. Então, irmãos, é isso, porque o Espírito está compartilhado, né? E você tem que guardar o que você tem, irmãos, através da perseverança, né? Na perseverança, por quê?
porque muitos irmãos que já estiveram aqui conosco, eles já tiveram com o Espírito, mas foram ficando para trás. Foi ficando para trás. E a prova de Filadélfia é a prova da perseverança, né? É o que os irmãos hoje, você vê, muitos estão no nosso meio, nos abandonaram. E muitos agora estão vindo para somar de fora, né? Vindo de fora para somar. Então, a gente lembrando, como eu falei hoje, a respeito daqueles que se esforçam, né? Se esforçam, porque papai está vendo tudo isso, o esforço, e ao forte e valente, está vendo o esforço de cada um, está vendo a determinação, o vigor para herdar o reino, né? E a força para escapar, né, de todo tipo de amarração, né? E estar de pé diante do Filho do Homem, né, irmãos? Gratidão, papai, por toda a mensagem. Nós vamos encerrar e vamos fazer a bênção sacerdotal para os irmãos que não estão aqui conosco, que sejam abençoados no nome de papai Yauch. Gratidão, papai, né? Nós vamos juntos dar gratidão, papai. Vamos já. Grato a Yaucha, grato a Yau, grato a Yaucha, grato a Yau, grato a Yaucha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Yau te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Yau faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Yau levante sua face, te dê a bênção da saúde, da paz e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Grato a Yaucha, grato a Yau, grato a Yaucha, grato a Yau, grato a Yaucha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Aleluia, adorado seja Yau. Aleluia, adorado seja Yau. Aleluia, adorado seja Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yaucha.